Lucy Legrand nunca acreditou em destino. Aos 27 anos, ela vivia com a câmera pendurada no pescoço e o coração aberto para o mundo, fotografando paisagens que a maioria das pessoas ignorava. Seus cabelos loiros ondulados dançavam ao vento enquanto ela caminhava pela costa rochosa, buscando o ângulo perfeito para capturar o pôr do sol sobre o oceano. As sardas delicadas em seu rosto se destacavam sob a luz dourada, e seus olhos verde esmeralda brilhavam com a paixão de quem amava cada segundo de liberdade. Mas naquela tarde de outubro, enquanto o céu se tingia de laranja e roxo, Lucy encontraria algo que mudaria sua vida para sempre. O cheiro chegou primeiro, metálico, pesado, misturado com algo selvagem que ela não conseguia identificar. Lucy franziu o senho, desviando da trilha principal e seguindo o rastro. Seu instinto gritava para voltar, mas a curiosidade sempre foi mais forte. Entre as rochas e arbustos, ela o encontrou. Um homem enorme, musculoso, coberto de sangue. Lucy largou a câmera e correu até ele, o coração disparado. Ele estava semiconsciente, a respiração irregular. Cabelos negros grudados na testa suada, e quando ele abriu os olhos por um breve segundo, Lucy viu âmbar líquido atravessado por dor. Uma cicatriz antiga cortava o ombro direito dele, mas as feridas frescas em seu peito e braço eram o que preocupavam. Ei, ei! Você consegue me ouvir? Lucy pressionou as mãos sobre o ferimento maior, tentando estancar o sangue. Vou buscar ajuda, não se mexa. A mão dele agarrou o pulso dela com força surpreendente. Não, hospitais. A voz era rouca, quase um rosnado. Não, humanos. Lucy piscou, confusa. Você precisa de um médico. Está perdendo muito sangue. Não. Os olhos âmbar se fixaram nela com intensidade feroz. Me leve para casa. Rua dos Pinheiros, número 342. Ela deveria ter ido embora, deveria ter ligado para a emergência e deixado os SAMI profissionais cuidarem daquilo. Mas algo na forma como ele a olhava, como se estivesse desesperado e orgulhoso ao mesmo tempo, fez Lucy assentir. Com esforço sobre-humano e ajuda dela, o homem conseguiu ficar de pé. Era assustadoramente alto e pesado, mas Lucy o amparou como pôde, guiando-o até a picape velha que usava para viajar. O trajeto até a Rua dos Pinheiros foi tenso e silencioso, exceto pela respiração pesada dele. A casa era grande, isolada, cercada por árvores densas. Parecia mais uma fortaleza do que um lar. Lucy estacionou na frente e ajudou o homem a entrar. Assim que cruzaram a porta, vozes ecoaram pelo interior. Harvey, 3 pessoas surgiram correndo. Um homem de cabelos castanhos claros foi o primeiro a alcançá-los, os olhos arregalados de choque e preocupação. O que aconteceu? Quem é ela? Ele praticamente arrancou Harvey dos braços de Lucy, sustentando o peso do alfa com facilidade. Eu encontrei ele ferido. Lucy recuou um passo, de repente consciente de que estava em território desconhecido. Ele pediu para trazê-lo aqui. O homem de cabelos claros a encarou com desconfiança antes de focar em Harvey novamente. Foi emboscada. Os corvos sanguinários. Harvey cuspiu as palavras com ódio. Eles sabiam que eu estaria sozinho. Droga, Harvey. Você não deveria ter ido sem escolta. O outro homem o arrastou para dentro da casa. Talia, prepare o kit médico. Nessa, chame o curandeiro. Lucy ficou parada na entrada, sem saber se deveria ir embora ou esperar. Parte dela queria fugir daquela situação estranha, mas outra parte, a parte teimosa e sensível, que sempre a metia em encrenca, queria ter certeza de que ele ficaria bem. Minutos depois, o homem de cabelos claros voltou. Ele tinha olhos gentis, mas havia cautela em sua postura. Obrigado por ajudá-lo. Ele estendeu a mão. Sou Elias Fontaine, Lucy Legrand. Ela apertou a mão dele. Ele vai ficar bem? Vai, Harvey. É resistente. Elias hesitou. Você não deveria estar aqui. Não é seguro. Ele estava morrendo e você salvou a vida dele.
Somos gratos. Elias cruzou os braços. Mas agora precisa esquecer o que viu e ir embora. Não volte aqui, Lucy. A forma como ele disse o nome dela, como se fosse um aviso e um pedido ao mesmo tempo, fez um arrepio subir pela espinha de Lucy. Mas antes que ela pudesse responder, a voz grave e rouca de Harvey ecoou de dentro da casa. Elias, traga ela aqui. Elias fechou os olhos, claramente contrariado, mas obedeceu. Lucy o seguiu por corredores amplos até um quarto espaçoso onde Harvey estava deitado em uma cama enorme, o torso nu enfaixado. Seus olhos âmbar a encontraram imediatamente. Você salvou minha vida. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não. Harvey se apoiou nos cotovelos, ignorando o protesto de Elias. Qualquer pessoa teria corrido. Você ficou. Lucy não sabia o que dizer. Havia algo naquele homem. Algo selvagem e quebrado, que a puxava como gravidade. Qual é seu nome? Lucy, Lucy, ele repetiu, como se estivesse provando o som. Você não deveria ter me ajudado. Agora você está em perigo. Perigo? Do quê? Harvey trocou um olhar com Elias. A tensão na sala era palpável. Dos mesmos que tentaram me matar. Harvey se levantou devagar, ignorando os protestos. Eles podem ter visto você comigo. Se viram, vão atrás de você. O sangue de Lucy gelou. Eu não entendo quem são essas pessoas. Por que tentaram matá-lo? Não são pessoas. A voz de Harvey era fria, mas havia algo de desesperado nela. São lobos. E agora, Lucy de olhos verdes, você está no radar deles. Do lado de fora da casa, escondida entre as sombras das árvores, uma figura observava. Olhos vermelhos brilhavam na escuridão e um sorriso cruel se formava em lábios invisíveis. A humana. Que interessante! O Alpha Blackwood tinha achado um novo brinquedo. Isso tornaria a vingança muito mais doce. Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. A figura se virou e desapareceu na floresta, deixando apenas o eco de um uivo distante que fez todos os pelos do corpo de Lucy se arrepiarem. Lucy acordou no sofá da sala de Harvey às 6 da manhã, coberta por um cobertor pesado que ela não lembrava de ter pegado. A luz do amanhecer filtrava pelas cortinas grossas e o silêncio da casa era perturbador. Ela se sentou, esfregando os olhos, tentando processar os eventos da noite anterior. Lobos. Harvey tinha dito lobos. Ela deveria estar apavorada, fugindo para longe dali, mas sua natureza teimosa e curiosa a mantinha presa. Além disso, havia algo em Harvey Blackwood que despertava sua compaixão. Aqueles olhos âmbar carregavam uma tristeza tão profunda que Lucy sentia como se pudesse se afogar nela. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Harvey apareceu vestindo uma camisa preta que mal disfarçava as bandagens sob o tecido. Ele parecia melhor do que na noite anterior, mas ainda havia tensão em cada movimento. Você deveria ter ido embora. Lucy se levantou, ajeitando os cabelos loiros bagunçados. Você disse que eu estava em perigo. Achei melhor ficar onde há pessoas que sabem lutar contra, o que quer que seja isso. Harvey a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Não são histórias, Lucy. Lobisomens são reais. Eu sou um. Elias é um. Metade da população desta cidade é. O coração de Lucy acelerou, mas ela forçou a voz a permanecer firme. Prove. Harvey ergueu uma sobrancelha. Quer que eu me transforme para você? Quero entender no que me meti. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Lucy teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Harvey era absurdamente alto e imponente, e o calor que irradiava dele era quase sufocante. Se eu provar, você vai correr. Todos correm, talvez. Lucy ergueu o queixo desafiadoramente. Mas pelo menos vou saber a verdade. Algo passou pelos olhos de Harvey. Respeito, talvez. Ou admiração. Ele recuou e começou a tirar a camisa. Lucy desviou o olhar por instinto, mas a voz dele a trouxe de volta. Olhe, você pediu a verdade. Quando Lucy olhou novamente, viu músculos se contraindo de forma antinatural. Os ossos de Harvey estalaram e pelos negros começaram a brotar de sua pele.
Em questão de segundos, onde antes estava um homem, agora havia um lobo gigantesco, do tamanho de um cavalo, com pelagem negra como a noite e olhos âmbar que brilhavam com inteligência humana. Lucy cambaleou para trás, o coração na garganta. O lobo inclinou a cabeça, observando cada reação dela. Não era agressivo. Na verdade, havia algo quase gentil em sua postura. Meu Deus! Lucy levou a mão à boca. Você é real! O lobo deu alguns passos à frente e novamente ossos estalaram. A transformação reversa foi igualmente impressionante. Em poucos segundos, Harvey estava de pé à sua frente novamente, completamente humano, completamente nu. Lucy virou-se instantaneamente, o rosto pegando fogo. Você podia ter avisado. Ela ouviu uma risada baixa e rouca, algo que parecia estranho vindo dele. Desculpe, não costumo me preocupar com isso. Houve um farfalhar de tecido, e então Harvey disse, pode olhar agora. Lucy se virou devagar. Ele tinha vestido uma calça jeans, mas continuava sem camisa. A cicatriz no ombro direito parecia ainda mais proeminente sob a luz da manhã. Acredita agora? Sim. Lucy cruzou os braços tentando manter a compostura. E os corvos sanguinários, uma alcateia rival. Harvey caminhou até a janela, observando a floresta lá fora. Nós tivemos um tratado de paz por anos, mas o novo líder deles, Ragnar Voss, quer guerra. Ele culpa nossa matilha pela morte do irmão dele. E você? Lucy perguntou, aproximando-se. Você matou o irmão dele? Harvey fechou os olhos. Não, mas eu não consegui salvá-lo. E para Ragnar, isso é a mesma coisa. Havia tanto peso naquelas palavras que Lucy sentiu o peito apertar. Ela conhecia a dor quando via, reconhecia o peso da culpa. Você não pode salvar todo mundo, Harvey. Ele se virou para ela bruscamente, os olhos brilhando com emoção crua. Eu deveria ter salvado ela. Ela? Harvey desviou o olhar, a mandíbula tensa. Minha companheira, minha ômega, morreu há 3 anos defendendo a matilha. Eu não estava lá. Sua voz quebrou levemente. Eu deveria estar lá. Lucy sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Harvey enrijeceu com o contato, mas não se afastou. Sinto muito, não sinta. Ele recuou, criando distância novamente. É por isso que você precisa ir embora, Lucy. Todos ao meu redor acabam se machucando. Eu não consigo proteger ninguém. Antes que Lucy pudesse responder, a porta da frente se abriu com força. Elias entrou, acompanhado por uma mulher alta de cabelos ruivos curtos e olhos afiados. Harvey, temos problemas. Elias lançou um olhar rápido para Lucy antes de focar no Alfa. Os corvos deixaram marcações nas fronteiras da nossa território. Eles estão provocando. A mulher ruiva cruzou os braços, estudando Lucy com curiosidade e desconfiança. E quem é a humana? Minha convidada, Kiara. Harvey se posicionou sutilmente entre Lucy e a recém-chegada. Ela me salvou ontem. Kiara arqueou uma sobrancelha. Uma humana salvou você? Isso é novo. Não comece. Harvey voltou sua atenção para Elias. Quantas marcações? 7. Todas em pontos estratégicos. Elias parecia preocupado. Eles estão mapeando nossos patrulhamentos. Reúna o conselho. Precisamos reforçar a segurança. Harvey se virou para Lucy. E você vai ficar aqui até eu descobrir se eles realmente te viram comigo. Lucy franziu o senho. Não pode me manter prisioneira. Não estou mantendo você prisioneira. Estou mantendo você viva. A voz de Harvey era firme, mas havia algo de suplicante em seus olhos. Por favor, apenas alguns dias até termos certeza. Lucy sabia que deveria recusar. Deveria sair correndo e nunca mais olhar para trás. Mas quando olhou para Harvey, viu mais do que um alfa poderoso. Viu um homem quebrado que ainda tentava proteger as pessoas ao seu redor, mesmo acreditando que falharia. Tudo bem, ela suspirou. Alguns dias. Elias e Kiara trocaram olhares preocupados, mas não disseram nada. Harvey assentiu brevemente e saiu da sala com os dois, deixando Lucy sozinha novamente. Ela caminhou até a janela e olhou para a floresta densa. Em algum lugar lá fora, inimigos a observavam. E dentro daquela casa, ela estava começando a se importar demais com um homem que tinha um coração marcado por perdas.
Lucy tocou o vidro frio da janela, sem saber que, naquele exato momento, olhos vermelhos a observavam das sombras entre as árvores. Ragnar Voss sorriu, suas presas brilhando sob a luz filtrada. Encontrei seu ponto fraco, Blackwood, ele murmurou para si mesmo, e vou destruí-lo. 3 dias se passaram desde que Lucy concordou em ficar na casa de Harvey. 3 dias que pareciam uma eternidade, e um piscar de olhos ao mesmo tempo. A rotina era estranha, quase doméstica. Ela fotografava os arredores da propriedade durante o dia, sempre acompanhada por algum membro da matilha, e à noite jantava com Harvey em um silêncio confortável que gradualmente se transformava em conversas hesitantes. Lucy descobriu coisas sobre ele, pequenas coisas, como ele gostava de café forte demais e detestava açúcar. Como seus olhos âmbar se suavizavam quando ela contava histórias das viagens que fez pelo país. Como ele inconscientemente tocava a cicatriz no ombro, sempre que alguém mencionava batalhas passadas. E Harvey, por sua vez, estava descobrindo Lucy, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada editando fotos. Como cantarolava baixinho músicas que ele não conhecia, como seus olhos verde esmeralda brilhavam com paixão genuína quando falava sobre arte e liberdade. Era perigoso. Ele sabia disso. Estava começando a se importar. Naquela noite, Lucy desceu para a cozinha em busca de água e encontrou Harvey sentado no escuro, olhando pela janela. A lua cheia iluminava seu perfil, destacando a tensão em sua mandíbula. "Não consegue dormir?" Lucy perguntou suavemente, não querendo assustá-lo. Harvey não se virou. "Nunca consigo. Não mais." Lucy pegou um copo de água e se aproximou, sentando-se à mesa ao lado dele. "Pesadelos? Memórias?" Ele finalmente olhou para ela. "É pior." Houve uma pausa longa. Lucy não sabia se deveria perguntar, mas a curiosidade venceu. Como era ela? Sua Ômega. Harvey fechou os olhos, e por um momento Lucy pensou que ele não responderia. Forte. Sua voz era baixa, carregada de saudade. Mirana era a guerreira mais feroz que eu já conheci. Cabelos negros até a cintura, olhos prateados que podiam congelar inimigos no lugar. Ela não temia nada. Vocês se amavam muito, desde que éramos filhotes. Harvey abriu os olhos novamente, mas não olhou para Lucy. Ela era minha companheira destinada. O vínculo entre Alfa e Ômega é absoluto. Quando ela morreu, senti como se parte de mim tivesse sido arrancada. Lucy sentiu o peito apertar. Não era ciúme, não exatamente. Era empatia misturada com algo que ela não conseguia nomear. Como aconteceu? Ataque surpresa. Uma alcateia do norte queria nosso território. Eu estava em uma reunião com outras matilhas, tentando formar alianças. Harvey cerrou os punhos sobre a mesa. Mirana liderou a defesa. Matou 10 invasores sozinha antes de cair. Harvey, quando voltei, ela já estava fria. Sua voz quebrou. Eu não consegui dizer adeus. Não consegui protegê-la. Falhei como alfa e como companheiro. Lucy não pensou. Simplesmente estendeu a mão e cobriu a dele sobre a mesa. Harvey olhou para o contato, surpreso, mas não se afastou. Você não falhou. Você estava tentando proteger todos. Ela sabia disso, mas não foi suficiente. Nunca é. Lucy apertou a mão dele levemente. Mas isso não significa que você não tente. Harvey virou a mão, entrelaçando os dedos com os dela. O gesto foi tão natural, tão íntimo, que ambos ficaram em silêncio por um longo momento, apenas sentindo a conexão. Você não deveria estar aqui, Lucy, Harvey murmurou, mas não soltou a mão dela. Não deveria se importar com um lobo quebrado. Talvez eu seja teimosa demais para meu próprio bem. Harvey finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E Lucy viu algo diferente em seus olhos âmbar. Não era só tristeza. Havia calor ali. Esperança. Desejo. Lucy. Ele se inclinou levemente. Lucy prendeu a respiração, o coração disparando. O rosto dele estava tão próximo que ela podia sentir o calor de sua pele, ver cada detalhe de seus olhos dourados. Harvey, A porta da cozinha se abriu bruscamente. Elias entrou, parando abruptamente ao ver os dois tão próximos. Ele limpou a garganta, desconfortável. Desculpe interromper, Harvey. Precisamos conversar. É urgente.
Harvey se afastou imediatamente, a máscara de Alpha voltando ao lugar. Lucy sentiu um vazio súbito onde antes havia calor. O que aconteceu? Os corvos atacaram uma patrulha nossa na fronteira leste. 2 feridos. Elias olhou para Lucy rapidamente antes de voltar para Harvey e deixaram uma mensagem. Que mensagem? Elias hesitou. Eles sabem sobre a humana, sobre ela. O sangue de Lucy gelou. Harvey se levantou tão rapidamente que a cadeira quase tombou. Exatamente, eles disseram que vão trocar a segurança da garota pela sua rendição. Elias cruzou os braços. Ragnar quer você, Harvey, e está disposto a caçar Lucy para conseguir isso. Harvey rugiu, um som gutural que fez Lucy se encolher involuntariamente. Seus olhos brilharam âmbar intenso, o lobo dentro dele lutando para sair. Ele não vai tocá-la. Harvey, seja racional. Elias deu um passo à frente. Você não pode protegê-la 24 horas por dia, não enquanto lidera a matilha. A solução lógica é, não. Harvey cortou. Não vou enviá-la embora desprotegida e não vou me render. Então o que sugere? Iniciar uma guerra por causa de uma humana? Lucy se levantou, a voz saindo mais firme do que se sentia. Eu posso ir embora, deixar a cidade, desaparecer. Eles não vão me encontrar. Harvey se virou para ela, e a intensidade em seu olhar aprendeu no lugar. Você acha que eu deixaria isso acontecer? Ele caminhou até ela, ficando tão próximo que Lucy teve que inclinar a cabeça para trás. Você acha que eu deixaria você ir sabendo que estão caçando você? Não sou sua responsabilidade, não. Harvey levantou a mão, hesitou e então tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua força. Mas está começando a ser algo mais. O ar entre eles ficou carregado. Elias pigarreou novamente, claramente desconfortável. Harvey, precisamos tomar uma decisão. Já tomei. Harvey não tirou os olhos de Lucy. Ela fica. Dobramos a segurança, reforçamos as patrulhas. E se Ragnar quiser guerra, então terá guerra. Você está cometendo um erro. Elias sacudiu a cabeça. Está deixando seus sentimentos nublarem seu julgamento. Talvez. Harvey finalmente se afastou de Lucy, mas a intensidade não deixou seus olhos. Mas não vou perder mais ninguém. Não de novo. Elias suspirou pesadamente, vendo que não conseguiria mudar as sais. Opinião do Alpha. Vou reunir os guerreiros, mas espero que você saiba o que está fazendo. Ele saiu, deixando Harvey e Lucy sozinhos novamente. O silêncio era denso, cheio de coisas não ditas. Você não precisa fazer isso por mim, Lucy sussurrou. Harvey se virou para ela, e havia algo feroz e protetor em sua expressão. Eu preciso, porque a ideia de algo acontecendo com você me deixa mais aterrorizado do que qualquer guerra. Antes que Lucy pudesse processar aquelas palavras, um uivo ecoou pela floresta. Não era um uivo comum, era um chamado de guerra. E estava muito, muito próximo da casa. Harvey correu até a janela, seus olhos se arregalando. Lucy seguiu o olhar dele e viu sombras se movendo entre as árvores. Muitas sombras. Dezenas delas. Elias! Harvey rugiu. Eles estão aqui. O caos explodiu em segundos. Harvey empurrou Lucy quando o vidro se estilhaçou. Um lobo cinza atravessou a janela com um rosnado feroz. Harvey se transformou instantaneamente, o lobo negro emergindo. Os dois colidiram no ar. Lucy gritou, recuando enquanto mais vidros quebravam. Uivos ecoavam por todos os lados. Elias surgiu em forma de lobo, ajudando Harvey. Kiara apareceu, carregando Lucy pelo braço. Venha, agora! Kiara a arrastou pelos corredores até um quarto nos fundos. Trancou a porta e empurrou uma estante contra ela. Fique aqui, não saia por nada. Lucy assentiu, tremendo. Kiara verificou a janela e correu até a porta. Não abra para ninguém além de mim, Harvey ou Elias. Ela saiu. Lucy ficou sozinha com os sons distantes da batalha. Minutos se arrastaram. Lucy sentou-se no chão, tentando controlar a respiração. Cada rosnado fazia seu coração acelerar. Pensava em Harvey lá fora, lutando. De repente, batidas na janela. Lucy levantou de um pulo, o coração na garganta. Não era um lobo, era um homem, alto, de ombros largos, com cabelos loiros quase brancos e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Ragnar Voss. Ele sorriu e suas presas brilharam.
Olá, pequena humana. Sua voz era suave, quase sedutora, mas havia veneno sob as palavras. Você deve ser a razão de toda essa confusão. Lucy recuou buscando algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Não tenha medo, não vou machucá-la. Ragnar inclinou a cabeça. Ainda não. Você é muito mais valiosa viva. Vá embora, corajosa. Ele riu baixo. Entendo por que Harvey se apegou a você. Ele sempre teve fraqueza por mulheres fortes. Myrana era assim também. A menção da Ômega morta fez Lucy parar. Você a conhecia? Conhecia? Ragnar pressionou a mão contra o vidro. Eu a amava, antes de Harvey roubar ela de mim. Lucy piscou confusa. O que você está dizendo? Harvey nunca contou? Ragnar sorriu maliciosamente. Myrana era minha companheira primeiro. Nós crescemos juntos, prometidos desde crianças. Mas então Harvey Blackwood, o grande alfa, decidiu que ela seria dele. Usou seu poder, sua influência, para me tirar dela. Isso não pode ser verdade. Pergunte a ele. Ragnar começou a se afastar, mas não terá chance, porque quando eu terminar esta noite, Harvey estará morto e você estará sozinha. Talvez então possamos conversar sobre vingança. Ele desapareceu na escuridão, deixando Lucy com mais perguntas do que respostas. Do lado de fora, a batalha continuava. Harvey lutava como um demônio. Já havia derrubado 4 invasores, mas mais continuavam vindo. Elias lutava ao seu lado. Kiara defendia as entradas, mas estavam em desvantagem numérica. Um lobo grande com cicatriz no focinho se lançou sobre Harvey. As presas encontraram seu ombro. A dor explodiu, mas Harvey girou e afundou suas presas na garganta do adversário. O lobo caiu. Harvey procurou por Ragnar. Onde estava? A resposta veio na forma de um grito feminino. Lucy. Harvey correu para a casa, atravessou a porta destruída e subiu as escadas. Quando chegou ao quarto, encontrou a janela escancarada. Nenhum sinal de Lucy. Harvey se transformou de volta, a dor e o pânico rasgando seu peito. Lucy! Elias chegou logo atrás, também em forma humana. Harvey, os corvos estão recuando. Foi uma distração. Ele a levou. Harvey socou a parede, deixando um buraco no gesso. Ragnar a levou. Vamos encontrar lá. Reunirei rastreadores. Não. Harvey se virou e Elias recuou com a fúria absoluta em seus olhos. Eu vou. Sozinho. Isso é loucura. Pode ser uma armadilha. Não me importo. Harvey pegou uma calça jeans do guarda-roupa e vestiu rapidamente. Ele quer me atrair? Então conseguiu. Mas se ele machucou um fio de cabelo dela, vou arrancá-lo pedaço por pedaço. Kiara apareceu na porta com arranhões no rosto, mas viva. Encontrei isso na floresta. Ela estendeu algo para Harvey. Era a câmera de Lucy, quebrada, coberta de lama, e havia uma nota amarrada na alça. Harvey a abriu com mãos tremendo de raiva. Venha sozinho até o desfiladeiro das almas perdidas. Ao amanhecer, se trouxer alguém, a humana morre. Se não vier, a humana morre. Sua escolha. Blackwood, sua companheira pela dela. Justo, não acha? R.V. Harvey amassou o papel, o rosnado escapando de sua garganta. Harvey, você não pode ir. Elias colocou a mão em seu ombro. É óbvio que ele quer te matar. Se você morrer, a matilha fica sem alfa. Então você assume. Harvey se soltou. Você sempre foi mais adequado para liderar do que eu. Não diga isso. É a verdade. Harvey pegou a câmera quebrada, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu falhei com Myrana. Não vou falhar com Lucy. E se você morrer? Kiara perguntou, a voz carregada de preocupação. O que ela ganha com isso? Harvey olhou para os dois, e havia uma determinação férrea em seus olhos âmbar. Uma chance de viver. E isso é tudo que importa. Ele saiu do quarto, descendo as escadas com passos pesados. Elias e Kiara trocaram olhares preocupados, mas não tentaram detê-lo. Conheciam Harvey bem o suficiente para saber que nada o faria mudar de ideia. Do lado de fora, enquanto o céu começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer, Harvey se transformou novamente. Seu lobo negro uivou para a lua que desaparecia, um som de dor, raiva e determinação. E então correu para a floresta, em direção ao desfiladeiro das almas perdidas, onde seu destino e o de Lucy seriam decididos.
No desfiladeiro, Lucy estava amarrada a uma árvore, a boca amordaçada. Ragnar estava sentado em uma pedra próxima, afiando uma lâmina prateada. Ao redor deles, dúzias de lobos dos corvos sanguinários esperavam, seus olhos brilhando na penumbra. Ele virá. Ragnar murmurou, mais para si mesmo. E quando vier, finalmente terei minha vingança. Harvey Blackwood vai pagar por tudo que me tirou. Lucy puxou as cordas, mas estavam muito apertadas. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de medo, eram de raiva. Raiva de estar impotente. Raiva de Harvey estar caminhando para uma armadilha por causa dela. O sol nasceu, pintando o céu de laranja e rosa. E então, do meio das árvores, emergiu um lobo negro gigantesco. Harvey havia chegado. O desfiladeiro das almas perdidas era um lugar amaldiçoado. Rochas pontiagudas se erguiam dos dois lados, criando paredes naturais impossíveis de escalar. O chão era coberto de ossos antigos, vestígios de batalhas esquecidas. Era o lugar perfeito para uma emboscada. Harvey chegou em forma de lobo, seus olhos âmbar varrendo o cenário. Dezenas de corvos sanguinários o cercavam, formando um círculo fechado. No centro, amarrada a uma árvore retorcida, estava Lucy. Seus olhos verde esmeralda se arregalaram ao vê-lo. Ragnar se adiantou, ainda em forma humana, a lâmina prateada brilhando em sua mão. Pontual como sempre, Blackwood, ele sorriu, mostrando as presas. Aprecio isso em um inimigo. Harvey se transformou, ficando nu no ar frio da manhã, mas sem demonstrar desconforto. Sua presença era pura dominância alfa. Solte ela. Você me quer? Aqui estou. Vou soltá-la. Ragnar caminhou lentamente ao redor de Lucy, passando os dedos pelos cabelos loiros dela. Lucy tentou se afastar, mas as cordas não permitiam. Depois que você estiver morto, isso não estava no acordo. Não há acordo. Ragnar parou na frente de Harvey. Há apenas vingança. Você me tirou tudo. Mirana, minha família, meu lugar na sociedade dos lobos. Agora vou tirar tudo de você. Harvey cerrou os punhos. Mirana fez sua escolha. Ela me escolheu. Porque você a manipulou. Ragnar rugiu, os olhos brilhando vermelho sangue. Usou seu título de alfa, sua influência. Ela era minha desde o nascimento. Ela não era propriedade de ninguém. A voz de Harvey era perigosamente baixa. Mirana tinha vontade própria. E ela me amava. Ragnar se transformou parcialmente, garras surgindo de suas mãos. Ele atacou com velocidade sobrenatural, a lâmina cortando o ar. Harvey se desviou, mas a prata raspou em seu braço, deixando um corte fumegante. Prata, a única coisa que podia ferir seriamente um lobisomem. Harvey se transformou completamente, sabendo que precisaria de todas as suas habilidades. Os dois lobos colidiram com força brutal. Ragnar era menor, mas mais rápido. Harvey tinha força e experiência. Eles rolaram pelo chão, presas buscando gargantas, garras rasgando carne. Lucy gritou através da mordaça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os outros corvos observavam, uivando encorajamento para seu líder. Harvey conseguiu derrubar Ragnar, suas mandíbulas se fechando ao redor do pescoço do lobo loiro. Mas antes que pudesse aplicar pressão fatal, uma dor aguda explodiu em seu flanco. Outro corvo havia atacado, quebrando as regras do duelo. Harvey soltou Ragnar, girando para enfrentar o novo atacante. Mas mais vieram. 3, 4, 5 lobos se lançaram sobre ele. Isso é trapaça. Lucy conseguiu cuspir a mordaça. Seu covarde. Ragnar, de volta à forma humana e sangrando, riu. Não há honra em guerra humana. Apenas vitória e derrota. Harvey lutava contra 5 adversários, seu corpo já coberto de feridas. Ele era forte, mas não invencível. Não contra tantos ao mesmo tempo. Lucy puxou as cordas com desespero, sentindo a pele dos pulsos rasgar. Tinha que fazer algo. Não podia apenas ficar ali assistindo Harvey morrer. Foi quando viu uma pedra afiada perto de seus pés. Se conseguisse alcançá-la, Harvey caiu. Um lobo enorme sobre suas costas, presas afundando em seu ombro ferido. Ele rugiu de dor, tentando se livrar do peso. Outro lobo atacou sua perna, derrubando-o completamente. Harvey!
Lucy gritou, finalmente alcançando a pedra com os dedos dos pés e puxando-a para perto. Começou a serrar as cordas contra a superfície afiada. Ragnar caminhou até Harvey, que estava no chão, cercado, sangrando. Não deveria ter vindo sozinho, Blackwood. Seu amor por humanas sempre foi sua fraqueza. Ele levantou a lâmina prateada, preparando-se para o golpe final. E então um uivo ecoou pelo desfiladeiro. Mas não era de um corvo, era diferente, mais profundo, mais forte. Elias emergiu das rochas em forma de lobo, seguido por Kiara e 20 guerreiros da matilha de Harvey. Eles desceram sobre os corvos como uma avalanche de fúria. Você não seguiu instruções, velho amigo. Elias transformou-se ao lado de Harvey, sorrindo. Achou mesmo que deixaríamos você vir sozinho? Harvey, ainda em forma de lobo, teria sorrido se pudesse. Elias sempre soube quando desobedecer ordens. A batalha recomeçou, mas agora os números estavam equilibrados. Os guerreiros de Harvey lutavam com precisão brutal, cada um valendo por 2 adversários. Lucy finalmente cortou a última corda. Ela se levantou cambaleante, procurando por Harvey. Viu-o lutando contra 2 corvos simultaneamente, seus movimentos mais lentos por causa dos ferimentos. Ragnar viu Lucy livre e correu em direção a ela, transformando-se no meio do caminho. Lucy não tinha para onde fugir. O lobo loiro saltou, mandíbulas abertas. Mas Harvey foi mais rápido. Ele interceptou Ragnar no ar, os dois caindo metros à frente de Lucy. Harvey estava ferido, exausto, mas sua fúria era absoluta. Ninguém tocaria Lucy. Ninguém. Ele cravou as presas no pescoço de Ragnar e não soltou. O lobo loiro se debateu, arranhando, tentando se libertar. Mas Harvey manteve a pressão, sentindo ossos cederem, sentindo a vida escorrer. Harvey, a voz de Lucy o trouxe de volta. Harvey, pare, você o matou. Harvey soltou Ragnar, que caiu no chão, transformando-se de volta em humano. Sangue jorrava de seu pescoço, mas ele ainda respirava, fracamente. Os outros corvos pararam de lutar ao ver seu líder caído, um por um. Eles começaram a recuar, desaparecendo entre as rochas. Harvey se transformou de volta, cambaleando. Lucy correu até ele, amparando-o antes que caísse. Está tudo bem, eu peguei você. Harvey a olhou, sangue escorrendo de múltiplos ferimentos. Você está ferida? Lucy riu através das lágrimas. Preocupado comigo? Você está quase morrendo. Responda, estou bem. Ela tocou o rosto dele com delicadeza. Mas você precisa de um curandeiro, agora. Elias se aproximou, já em forma humana, oferecendo roupas para Harvey. Temos que sair daqui antes que eles voltem com reforços. Harvey assentiu, mas seus olhos não deixaram Lucy. Você foi corajosa e estúpida. Não deveria ter se colocado em perigo. Você veio me resgatar sozinho e eu sou a estúpida. Apesar da dor, Harvey sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro em anos. Touché. Kiara ajudou a carregar Harvey enquanto a matilha começava a jornada de volta. Lucy caminhou ao lado dele, segurando sua mão. Mas enquanto deixavam o desfiladeiro, nenhum deles viu Ragnar abrir os olhos. Sangue ainda escorria, mas ele estava vivo, apenas, e seus olhos vermelhos brilhavam com ódio renovado. Isso não havia acabado, nem perto disso. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. 2 semanas se passaram desde a batalha. Harvey se recuperava lentamente, suas feridas de prata demorando mais para cicatrizar. Lucy praticamente não saiu do lado dele. A casa estava movimentada, guerreiros patrulhavam constantemente, preparando-se para um possível contra-ataque. Mas os dias passavam sem sinais de Ragnar. Naquela tarde, Harvey desceu para a sala e encontrou Lucy editando fotos em seu laptop. A câmera quebrada havia sido substituída por uma nova que Elias comprara. Trabalhando, Harvey se sentou ao lado dela. Lucy sorriu, tentando. Mas é difícil concentrar quando o modelo mais interessante está ferido demais para posar. Harvey arqueou uma sobrancelha. Modelo? Não me diga que nunca percebeu como é fotogênico. Lucy finalmente olhou para ele. Aquela mandíbula angular, os olhos cor de âmbar.
a intensidade. Ele ficou sem palavras por um momento. Depois sorriu. Quando eu melhorar, você pode fotografar o que quiser. Vou cobrar essa promessa. O silêncio que se seguiu era confortável, mas carregado. Harvey olhava para Lucy, memorizando cada detalhe. As sardas no nariz, a forma como ela mordia o lábio quando concentrada, o brilho de seus olhos verdes. Lucy, precisamos conversar. Ela salvou o trabalho e fechou o laptop. Isso soa sério. Harvey respirou fundo. Você não pode ficar aqui para sempre. Não é justo manter-la prisioneira da minha guerra. Eu não me sinto prisioneira, mas é o que você é. Ele se levantou, caminhando até a janela. Você tinha uma vida, viagens, fotografia, liberdade. Agora está presa aqui por minha causa. Lucy se levantou também, aproximando-se. E se eu quiser ficar? Harvey se virou bruscamente. Não seja tola. Você não pertence a este mundo. É humana. Merece uma vida normal, segura. Normal é superestimado. Lucy cruzou os braços. E quanto à segurança? Bem, acho que já passou desse ponto. Lucy, não. Ela deu um passo à frente. Você não decide por mim, Harvey Blackwood. Sou adulta e sei o que quero. E o que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar. Lucy hesitou, seu coração acelerando. Era agora. Ou falava a verdade, ou perdia a chance. Quero você. Harvey fechou os olhos, como se estivesse em dor. Você não sabe o que está dizendo. Eu sou um lobo marcado. Perdi minha ômega. Não posso oferecer a você o que um humano normal poderia. Não quero um humano normal. Lucy tocou o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a palma. Quero o homem que arriscou tudo para me salvar. O homem que carrega tanto peso, mas ainda se importa. Você, Mirana, foi sua companheira e você a amou. Lucy interrompeu suavemente. Não estou pedindo para substituí-la ou apagar sua memória. Estou pedindo uma chance de criar algo novo, algo nosso. Harvey abriu os olhos e havia tanto conflito neles que Lucy sentiu o coração apertar. Não sei se consigo. Não sei se meu coração ainda funciona assim. Então deixe-me descobrir. Ela se aproximou mais, ficando na ponta dos pés. Deixe-me tentar. Harvey segurou o rosto dela com ambas as mãos, seus polegares acariciando as bochechas dela. Se eu começar algo com você e falhar, se não conseguir proteger-la, então falharemos juntos. Lucy cobriu as mãos dele com as suas. Mas pelo menos tentamos. Ele a puxou para um abraço, enterrando o rosto nos cabelos loiros dela. Lucy o envolveu com os braços, sentindo a tensão em cada músculo dele. Tenho medo, Harvey sussurrou. Medo de me apegar e perder novamente. Eu também tenho medo. Lucy apertou-o mais forte. Mas sabe o que é mais assustador? Não tentar e viver, sempre se perguntando e se. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando. Foi Elias quem interrompeu, batendo levemente na porta antes de entrar. Desculpe, mas temos visitantes. Harvey se afastou de Lucy, a máscara de alfa voltando ao lugar. Quem? O Conselho dos Alfas. 3 deles. Elias parecia tenso. Querem falar sobre a guerra com os corvos. Harvey trocou um olhar com Lucy antes de seguir Elias. Lucy foi atrás, mas Harvey parou-a. Isso é assunto de matilha. Sou parte da sua vida agora. Quero estar lá. Ele hesitou, depois assentiu. A sala de reuniões estava cheia. 3 homens imponentes esperavam. O mais velho, de cabelos grisalhos, se adiantou. Harvey Blackwood. Faz tempo. Dante Silverclaw. Harvey cumprimentou com um aceno. Não esperava visitas do conselho. Ouvimos sobre o conflito com os corvos sanguinários. Um segundo homem, ruivo, falou. Isso pode escalar para algo maior. Ragnar começou isso, e você quase o matou. O terceiro homem, de olhos dourados, cruzou os braços. Isso não traz paz, traz retaliação. Ele sequestrou uma inocente. Harvey apontou para Lucy. Tentou me matar em uma emboscada. O que eu deveria ter feito? Dante observou Lucy com interesse. Uma humana. Interessante. É por ela que Ragnar iniciou a guerra? Não. Harvey colocou-se entre Lucy e os alfas. A guerra começou muito antes dela. Ragnar culpa minha matilha pela morte do irmão e quer vingança pela perda de Mirana. Mirana. Dante repetiu o nome. Sua falecida ômega.
Ouvi que Ragnar afirmava ter direito a ela primeiro. Mirana fez sua escolha, mas Ragnar nunca aceitou. O Alfa Ruivo se inclinou. E agora você tem uma nova companheira, humana. Isso pode ser visto como desrespeito. Lucy sentiu a tensão aumentar. Harvey rosnou baixo. Cuidado com suas palavras, Connor. Não estou julgando. Connor levantou as mãos, apenas dizendo como outros podem ver. Dante bateu a bengala no chão. O conselho decidiu. Vocês têm duas opções: fazer as pazes com Ragnar através de um acordo ou enfrentar julgamento por iniciar guerra não sancionada. Isso é ridículo. Elias deu um passo à frente. Ragnar quê? Silêncio. A voz de Dante era absoluta. Não estou falando com você, substituto. Harvey colocou a mão no ombro de Elias, acalmando-o. Que tipo de acordo? Isso Ragnar decidirá. O alfa de olhos dourados sorriu sem humor. Mas tenho certeza que será criativo. Os três alfas se levantaram, preparando-se para sair. Dante parou ao lado de Harvey. Você é um bom líder, Blackwood, mas o amor o torna vulnerável. Pense nisso quando Ragnar vier cobrar seu preço. Eles saíram, deixando um silêncio pesado. Lucy tocou o braço de Harvey. O que isso significa? Significa que Ragnar tem o conselho do lado dele. Harvey cerrou os punhos. E que teremos que negociar. Negociar o quê? Harvey olhou para ela, e havia medo genuíno em seus olhos. Seja lá o que ele quiser. Naquela noite, uma carta chegou, selada com o símbolo dos corvos sanguinários. Harvey a abriu com Elias, Lucy e Kiara presentes. As palavras eram simples, mas devastadoras. Você tem algo que quero, Blackwood, sua vida, mas sou um lobo razoável. Então faço esta oferta, sua rendição voluntária em troca da paz. Você se entrega ao meu julgamento, e a humana e sua matilha ficam em segurança. Caso contrário, começarei a caçar todos que você ama, um por um. Começando pela fotógrafa de olhos verdes. Você tem 3 dias para decidir. R.V. Lucy leu a carta e sentiu o mundo desabar. Os 3 dias passaram rápido. Harvey mal dormia, mal comia. Passava horas trancado em seu escritório, procurando uma solução que não colocasse Lucy ou sua matilha em perigo. Mas não havia saída. Ragnar tinha todas as cartas. Na manhã do 3º dia, Harvey reuniu seu conselho na sala principal. Elias, Kiara e 5 outros membros importantes da matilha estavam presentes. Lucy também estava lá, apesar dos protestos de Harvey. Não há outra opção. Harvey falou, sua voz firme, mas carregada de peso. Vou me entregar a Ragnar. Não! Lucy se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. É a única forma de mantê-los seguros. É suicídio. Elias bateu a mão na mesa. Ragnar vai torturá-lo e matá-lo, e depois virá atrás de nós de qualquer forma. Ele deu sua palavra ao conselho. A palavra de um lobo sedento por vingança não vale nada. Kiara cruzou os braços. Harvey, seja racional. Se você morrer, a matilha fica vulnerável. Sem um alfa forte, outras alcateias podem tentar tomar nosso território. Elias assumirá como alfa. Eu não quero ser alfa. Elias rugiu, transformando-se parcialmente na raiva. Seus olhos brilhavam dourados. Quero meu amigo vivo. O silêncio que se seguiu era pesado. Lucy se aproximou de Harvey, tocando seu braço. Por favor, tem que haver outra forma. Harvey segurou o rosto dela com ambas as mãos, memorizando cada detalhe. Se eu não fizer isso, Ragnar virá atrás de você. E eu não posso. Não posso viver sabendo que você está em perigo por minha causa. Então lute. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lucy. Lute por mim, por nós, pela matilha. Não desista. Não estou desistindo. Harvey encostou a testa na dela. Estou escolhendo, e escolho sua segurança acima de tudo. Isso não é justo. Não, mas é o certo. Um dos membros do conselho, uma mulher de cabelos prateados chamada Isadora, se levantou. E se houvesse uma terceira opção? Todos olharam para ela. Isadora era a mais velha da matilha, uma conselheira sábia que raramente falava, mas quando o fazia, todos escutavam. Fale! Harvey a encorajou. O Conselho dos Alfas exige um acordo. Ragnar quer vingança. Isadora caminhou até o centro da sala. Mas há uma lei antiga que pode ser invocada. O direito de desafio final. Isso é lenda. Kiara sacudiu a cabeça. Ninguém usa essa lei há séculos. Porque ninguém precisou.
Isadora olhou para Harvey. Mas a lei ainda existe. Um alfa pode desafiar outro para um combate singular, sem interferências, sem trapaças. Apenas 2 lobos, uma luta, um vencedor. O conselho é obrigado a reconhecer o resultado. Harvey considerou isso. Era arriscado, muito arriscado, mas pelo menos seria uma luta justa. Se eu perder, você morre. A matilha passa para Elias, e Ragnar deve jurar paz eterna. Isadora cruzou os braços. Se você vencer, Ragnar morre ou se exila, e os corvos sanguinários se dispersam ou se juntam à nossa matilha. E Lucy, a humana fica protegida independente do resultado. É parte do acordo. O conselho garante isso. Lucy segurou a mão de Harvey com força. Não gosto disso, mas é melhor do que rendição. Harvey olhou ao redor da sala, viu determinação nos olhos de seus lobos, viu esperança onde antes havia desespero. Convoque o conselho, ele finalmente disse. Invoco o direito de desafio final. 2 horas depois, uma mensagem foi enviada a Ragnar. A resposta veio rapidamente. Aceito. A luta seria em 2 dias, na Clareira Neutra, um território sagrado onde nenhuma matilha tinha jurisdição. Seria transmitida magicamente para todas as alcateias da região, servindo como testemunho oficial. Esses 2 dias foram os mais intensos da vida de Harvey. Ele treinou sem parar, recuperando a força perdida nas semanas de recuperação. Elias lutava com ele, empurrando-o aos limites. Kiara observava, apontando fraquezas em sua defesa. E Lucy estava sempre por perto. Ela não atrapalhava, apenas estando presente. Às vezes trazia água, outras vezes apenas sentava e o observava treinar. Sua presença o acalmava e o fortalecia ao mesmo tempo. Na noite antes da luta, Harvey a encontrou na varanda, olhando as estrelas. Ele se sentou ao lado dela, e eles ficaram em silêncio por longos minutos. Estou com medo. Lucy finalmente admitiu. Eu também. Se você morrer amanhã, não vou morrer. Lucy o encarou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você não pode prometer isso. Não. Harvey segurou a mão dela. Mas posso prometer que lutarei com tudo que tenho. Por você, pela matilha, por um futuro que finalmente pareça valer a pena. Lucy se virou para ele completamente, colocando a mão sobre o coração dele. Quando você voltar, porque você vai voltar, quero construir esse futuro com você, de verdade. Harvey puxou-a para seus braços, abraçando-a como se ela fosse desaparecer. Eu te amo, Lucy Legrand. Não sei quando aconteceu, não sei como, mas aconteceu. Você trouxe luz de volta à minha vida. Lucy soluçou contra o peito dele. Eu também te amo, tanto que dói. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, um beijo desesperado e terno ao mesmo tempo. Era uma promessa, uma súplica, um adeus e um começo, tudo misturado. Quando se separaram, Harvey tocou o rosto dela uma última vez. Se algo der errado amanhã... Não, Lucy, escute. Ele segurou o queixo dela suavemente. Se algo der errado, Elias vai proteger lá. Ele já tem ordens para levá-la para longe, dar-lhe uma nova identidade, uma nova vida. Você ficará segura. Não quero uma nova vida sem você, mas terá se necessário. Harvey beijou a testa dela. Prometa-me. Lucy fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Prometo, mas você tem que prometer voltar para mim. Prometo tentar com tudo que sou. Eles passaram a noite juntos, apenas conversando, segurando um ao outro, memorizando cada momento. Quando o amanhecer chegou, foi como uma sentença. A Clareira Neutra estava lotada. Centenas de lobisomens de várias matilhas se reuniram para testemunhar. O Conselho dos Alfas estava presente, Dante Silverclaw no centro, sua presença imponente. Harvey chegou com sua matilha. Lucy estava ao seu lado, segurando sua mão até o último momento. Do outro lado da clareira, Ragnar emergiu com os corvos sanguinários. Ele parecia recuperado, forte, e seus olhos vermelhos brilhavam com antecipação. Dante ergueu as mãos, silenciando a multidão. Pelo direito de desafio final, Harvey Blackwood desafia Ragnar Voss. Regras: combate até a morte ou rendição. Sem interferências, sem magia, apenas força e habilidade. O vencedor recebe tudo.
Harvey se virou para Lucy uma última vez. Ela estava pálida, mas mantinha-se firme. Volte para mim, ela sussurrou. Sempre. Ele se afastou, caminhando até o centro da clareira. Ragnar fez o mesmo. Os dois alfas ficaram frente a frente, circundados por testemunhas silenciosas. Espero que tenha feito as pazes com sua morte, Blackwood. Ragnar sorriu, mostrando as presas. Engraçado. Estava pensando o mesmo sobre você. Dante bateu seu cajado no chão 3 vezes. Que o desafio final comece. Harvey e Ragnar se transformaram simultaneamente. 2 lobos gigantescos, um negro como a noite, outro loiro como o sol, colidiram no ar com um impacto que sacudiu o chão. A luta pela vida, pela matilha e pelo amor havia começado, e só um sairia vivo. A colisão foi brutal. Presas encontraram carne, garras rasgaram pelos. Harvey e Ragnar rolaram pelo chão, cada um buscando a garganta do outro. A multidão observava em silêncio. Ragnar era rápido, usando seu tamanho menor para se mover com agilidade. Ele circulou Harvey, mordendo suas patas, tentando desequilibrá-lo. Harvey rugiu de dor, mas se manteve firme. Lucy assistia com o coração na garganta. Elias estava ao seu lado, tenso. Kiara segurava a mão de Lucy, ambas tremendo. Os minutos se arrastavam. Sangue manchava o chão. Ambos os lobos estavam feridos, exaustos, mas nenhum cedia. Ragnar conseguiu uma abertura. Suas mandíbulas se fecharam no ombro direito de Harvey, onde a cicatriz antiga estava. Harvey uivou de agonia. Ragnar puxou, rasgando músculos. Lucy gritou, tentando correr para a arena, mas Elias a segurou. Não! Se você interferir, Harvey perde por desqualificação. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto assistia Harvey sangrar. Mas então algo mudou. Harvey parou de lutar contra a dor. Em vez disso, ele se entregou a ela, deixando-a alimentar sua raiva. Com um movimento explosivo, Harvey girou seu corpo, usando o peso de Ragnar contra ele. O lobo loiro foi arremessado vários metros, batendo contra uma árvore com força suficiente para rachar a casca. Harvey se levantou, mancando, mas seus olhos âmbar brilhavam com determinação feroz. Ele pensou em Mirana, em como ele a falhou. Pensou em Lucy, em tudo que ela representava. Pensou em sua matilha, em todos que dependiam dele. Não perderia, não desta vez. Ragnar se levantou também, cambaleante. Sua pelagem loira estava escura de sangue, mas o ódio em seus olhos vermelhos ainda ardia. Você sempre foi um ladrão, Blackwood. Ragnar transformou-se parcialmente, sua voz saindo distorcida. Roubou Mirana de mim, roubou meu futuro, merece morrer. Harvey também se transformou parcialmente, mantendo a forma de lobo, mas recuperando a voz. Mirana não era sua para ser roubada. Ela fez uma escolha, e escolheu viver, não apenas existir ao lado de alguém consumido por raiva. Mentira! Ragnar se lançou novamente, mas desta vez Harvey estava pronto. Ele desviou, deixando Ragnar passar, e então atacou por trás. Suas mandíbulas encontraram a nuca de Ragnar, o ponto mais vulnerável de qualquer lobo. Ragnar se debateu, arranhando, tentando se libertar. Mas Harvey manteve a pressão, sentindo ossos cederem sob suas presas. Seria tão fácil, um movimento, e Ragnar estaria morto. Mas então ele ouviu a voz de Lucy atravessando o sangue e a raiva. Harvey, você não é como ele. Não deixe a vingança te consumir. Harvey fechou os olhos. Lucy estava certa. Se ele matasse Ragnar assim, em vingança pura, não seria diferente dele. Seria apenas outro lobo amargurado, permitindo que a dor do passado ditasse seu futuro. Ele soltou Ragnar, jogando-o no chão. O lobo loiro caiu, derrotado, sangrando, mas vivo. Harvey se transformou completamente em humano, nu e coberto de feridas, mas de pé. Sua voz ecoou pela clareira. Eu venci, mas não vou matá-lo. Ele olhou para o conselho. Ragnar Voss, você tem 2 escolhas, exílio permanente ou juramento de paz eterna. Escolha agora. Ragnar, também transformado de volta, cuspiu sangue.
Seu orgulho estava destruído, sua sede de vingança esmagada pela misericórdia que não esperava. Por quê? Ele sussurrou. Por que não acabar comigo? Porque Lucy me ensinou que há mais força em escolher a vida do que em abraçar a morte. Harvey estendeu a mão. Mirana se foi. Nada vai trazê-la de volta. Mas podemos honrar sua memória vivendo, não nos destruindo. Ragnar olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, para surpresa de todos, ele a aceitou. Harvey o puxou para cima, e os dois alfas ficaram frente a frente, não mais como inimigos, mas como lobos cansados de guerra. Paz eterna. Ragnar finalmente disse: juro pelos ancestrais. Minha matilha e a sua nunca mais derramarão sangue uma da outra. Dante Silverclaw se adiantou, aprovação em seus olhos antigos. O conselho reconhece o resultado. Harvey Blackwood é o vencedor. Ragnar Voss jurou paz. Que assim seja, registrado na história de nosso povo. A multidão explodiu em uivos de aprovação. Mas Harvey só tinha olhos para uma pessoa. Lucy correu através da clareira, jogando-se em seus braços. Ele a pegou, ignorando a dor de seus ferimentos, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você voltou. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Você voltou para mim, sempre. Harvey beijou-a, ali na frente de todos, um beijo que selava não apenas o amor deles, mas o início de uma nova era. Semanas depois, a vida encontrou um novo normal. Harvey se recuperou completamente. Ragnar manteve seu juramento e as duas matilhas começaram um processo de reconciliação. Lucy decidiu ficar. Ela transformou parte da casa em um estúdio fotográfico, documentando a vida da matilha. Naquela noite, sob as estrelas que haviam testemunhado tantos momentos importantes, Harvey e Lucy estavam na varanda. Ele a segurava por trás, o queixo apoiado em sua cabeça, apenas aproveitando a paz. Sabe o que é engraçado? Lucy murmurou. Eu vim para essa cidade procurando inspiração para minhas fotografias. Achei que encontraria paisagens, pôr do sol, talvez alguns animais interessantes. E encontrou um lobo ferido e um monte de problemas. Lucy riu, virando-se em seus braços para encará-lo. Encontrei você, encontrei um lar, encontrei um propósito. Ela tocou o rosto dele. Encontrei amor quando nem estava procurando. Harvey beijou a palma da mão dela. Eu também. Passei 3 anos acreditando que meu coração tinha morrido com Mirana, que nunca mais sentiria nada além de vazio e culpa. E agora? Agora sei que o coração tem capacidade infinita. Amar você não diminui o que senti por Mirana. Apenas me provou que ainda posso viver, realmente viver, não apenas existir. Lucy sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao seu redor. Então, vamos viver, Harvey Blackwood. Vamos construir algo bonito sobre as cicatrizes do passado, juntos, sempre juntos. Eles se beijaram enquanto a lua cheia brilhava acima, testemunhando mais um capítulo na história de um alfa que perdeu tudo e encontrou uma segunda chance nos braços de uma humana de espírito livre e coração generoso. E em algum lugar nas estrelas, Mirana sorria, porque o amor verdadeiro nunca limita, ele liberta. E Harvey Blackwood finalmente estava livre para ser feliz novamente. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você. Que o amor e a coragem guiem seus caminhos, assim como guiaram Harvey e Lucy. Até a próxima aventura.